Boa tarde, galerinha. Hoje, quarta-feira, dia 7, nós vamos dar início ao bingo matemático, tá? Vocês vão escolher 20 números do 1 ao 90. Vamos lá, começando. Léo, você já está preparado aí? Vamos lá, pessoal. Nós vamos dar início ao nosso bingo, tá? Eu vou colocar aqui os números, vou liberar aqui e a gente vai começar a marcar. Prestando atenção, ok? Boa sorte a todos, vamos lá. Começamos. Bingo.s lhe deseja boa sorte. 62. Bom, então ficou vencedor o Felipe, que foi o primeiro. Depois a gente teve algumas comidas de bola aí do Ricardinho, comida de bola da Isa. Aí teve a Rafa, que também participou. O André, que foi um dos últimos aqui. O José. E o Bernardo, por sorte, né, Bê? Foi o último, mas conseguiu. Bom, e a Chapur também ganhou. Uhul. Vamos fazer o seguinte. O Ricardo falou que foi em segundo lugar. Vamos fazer o seguinte, ó. Lembra que nós falamos sobre a disputa da nossa batalha de tabuada? Então, nós vamos fazer o sorteio, que ainda dá tempo antes do tio chegar, tá? Então, a gente já fez uma batalha. Quem foi a batalha? Foi o Bernardo e o Leandro, né? Então, o Bernardo ficou na turma 2, não foi? Na turma 2. 2, o Bernardo. Bernardo disputou. Dá licença. E na turma 1 ficou o Leandro. Então, a disputa dos dois, e quem ganhou foi o... Vou pegar minha caneta aqui. Foi o Leandro, né, Leandro? Tá. Agora nós vamos fazer o sorteio. Quem vai ficar na turma 1, quem vai ficar na turma 2? Vamos lá. Vamos lá, cabeçalho no caderno de português, bonitinho. Pula uma linha, ditado de palavras, primeira palavra, argumento. Segunda palavra. Piedade. Eu estou no ditado, agora a tia Pri não vai. Piedade. Segunda palavra, piedade. Hora do ditado, não dá para a tia Pri liberar. Quem não pegar, vai para a próxima, tá? Terceira palavra, necessidade. Quarta palavra, possível. Quinta palavra, familiar.
Sexta palavra, finalizar. Oitava palavra. Desculpa, estamos na sétima, né? Sétima, responsabilidade. Sétima, responsabilidade. Oitava, decisão. Oitava, decisão. Nona, sentimento. Repetindo todas as palavras do ditado. Argumento, piedade, necessidade, possível, familiar, finalizar, responsabilidade, decisão, sentimento e utilizar. Essas foram as 10 palavrinhas do ditado de português. Depois que vocês fizeram o ditado de português, vocês vão pular uma linha e vão escrever o seguinte, prestem atenção. Esse aqui, desculpa, é o 1. Esse é o 1 e esse aqui é o 2. Vocês vão colocar aí. Faça uma produção de texto com introdução, vírgula, desenvolvimento e conclusão. Vão pular uma linha e vão escrever aqui assim, o tema. Qual o tema? Qual vai ser o tema da produção? O tema é livre. Vocês podem escolher o tema que vocês quiserem, tá? Essa lição da produção de texto é para casa. Então, vocês vão fazer para casa uma produção de texto com introdução, com desenvolvimento, com conclusão. Essa produção de texto que vocês vão estar fazendo para casa não pode ser de 3 linhas. Eu preciso ler a produção de texto e entender o que vocês escreveram, tá? Então, vocês vão fazer... coloquem aí assim, ó. Coloca assim, ó. Data de entrega até 12/4, que é segunda-feira. Então, vocês podem entregar até o dia 12/4, que é segunda-feira, tá? Então, vocês vão escolher um tema e vocês vão fazer essa produção de texto. Se a tia Pri falar, a tia Pri não entendeu aqui, vocês vão retornar, vocês vão fazer novamente, tá? A gente está fazendo produção e interpretação de texto, eu preciso que vocês estejam, na verdade, treinando isso, tá? É para casa. Então, vocês vão aguardar as informações no Class, ok? Agora, vocês vão abrir, por favor, a ficha, a apostila de vocês, e vocês vão
abrir em filosofia. Ô, José, você aguarda um minutinho, tá? Eu já tiro sua dúvida. Lá na página 305 de filosofia, nós falamos sobre quando o argumento não é tão bom assim. Então, a gente falou sobre alguns tipos de argumento, né? Falamos sobre o argumento pelo recurso à força, falamos sobre o argumento contra o homem, falamos do argumento por apelo à ignorância e falamos do argumento por apelo à piedade. Foram esses 4 argumentos que nós falamos na última aula de filosofia, certo? Então, eu vou ler para vocês lembrarem o que a gente falou. Quando a gente fala de argumento pelo recurso à força, né? Então, está dizendo que nesse argumento, a pessoa ela faz ameaça ou ela intimida, tá? Para convencer alguém ou aceitar a opinião dela, tá? Esse é um argumento, recurso à força. Quando a gente fala do argumento contra o homem, é quando alguém reage agressivamente à opinião de uma outra pessoa, né? De uma pessoa que está falando. Então, vamos supor, eu não concordo com a opinião do Ricardo, então eu vou reagir com agressividade, eu vou agredir, eu vou falar para ele que eu não discordo, né? Então, quando a gente não discorda de alguém, a gente tem que discordar, mas não podendo esquecer do respeito, tá? Aí a gente falou também sobre o argumento por ignorância, né? Que está dizendo que, nesse caso, dizem que a opinião não é falsa, só porque não conseguiram provar que ela é verdade, né? Você acha justo dizer que algo é mentira só porque não tem certeza do que é verdade? Nós conversamos disso na última aula. E aí, por último, a gente falou sobre o argumento por piedade. O argumento por piedade é quando alguém tenta comover a pessoa que está conversando, de vez a apresentar outros argumentos consistentes, né? Um argumento que tenha consistência, né? E aí esse foi o último argumento que nós lemos na última aula. Aí hoje a gente vai falar sobre o argumento pelo recurso à autoridade, né? O argumento pelo recurso à autoridade, ele diz o seguinte, que nesse argumento a pessoa diz que sua opinião é boa ou correta, porque ninguém famoso diz a mesma coisa. E aí fica a pergunta: pessoas famosas estão sempre certas? Dizer que é uma opinião está certa só porque alguém famoso também tem essa opinião? Isto é um bom caminho? Então, assim, se um famoso fala que a opinião é boa ou correta, se vocês não concordam e não é uma resposta correta, vocês vão falar que ela é correta ou vocês vão ter a opinião de vocês, né? O argumento de vocês. Então, nós não podemos, só porque um famoso, vamos supor, um famoso que vocês gostam. Nem sei quem um famoso que vocês gostam. Vou chutar. O Lucas Neto, nem sei se é que vocês gostam. Ele vai lá e ele fala que ele pode falar assim, eu não gosto de animais, eu chuto animais porque eu não gosto de animal latindo. Só porque ele falou isso, nós devemos seguir a mesma coisa do que ele falou? Não. Por quê? Porque cada um tem o seu argumento, né? A gente sabe que maltratar os animais não é legal, né? A gente sabe que os animais às vezes dá uma irritadinha, né? É normal, que nem eu estava dando aula para vocês escutaram a minha cachorra latindo, porque minha cachorra ela late. Ela escuta o barulho da obra, ela late. A Heloísa levanta, ela late. A porta toca, porque é a única coisa que ela sabe fazer é o quê? Latir. Ela só consegue se expressar latindo. Então, nós temos que respeitar também o animal, né? Porque ele não tem como falar, né? Então, a gente tem que respeitar. Então, o argumento desse fã, né, de maltratar os animais não é legal. E aí tem um argumento pelo
argumento por apelo ao povo. Olha só. É quando alguém diz que seu argumento está certo porque a maioria pensa como ele. Um argumento está certo só porque muitas pessoas pensam da mesma maneira? A maioria está certa? O que você acha? Então, aqui cabe também o argumento parecido com o da autoridade. Né? A autoridade é porque a gente está falando de um famoso. Aqui a gente está falando quando alguém diz que o seu argumento está certo, porque a maioria pensa como ele. Não cabe aqui, só porque você acha que está certo, todo mundo tem que concordar com o que está certo. Lembra que nós temos numa sala, uma vez a gente estava conversando que numa sala, nós temos 13 alunos. Desses 13 alunos, cada um tem um argumento para dar. Cada um tem um pensamento. Vamos supor, nós sabemos que... Deixa eu ver um aluno que eu sei que eu posso pegar como exemplo. O Ricardo. Ricardo, posso pegar você como exemplo, filho? Pode. Então, o Ricardo, ele é uma criança educada, ele é uma criança respeitosa, ele é uma criança que sabe ouvir e sabe também a hora de parar, né, de conversar. Ele é uma criança que ele não gosta de qualquer tipo de brincadeira, de tirar sarro. Então, a gente tem que o quê? A gente tem que respeitar o amigo, né? Então, assim, cada um de vocês tem as suas individualidades. Que nem a Babi não gosta quando tiram sarro, né? A Isa, tem crianças que levam muito na boa, né? Eu tenho um aluno meu que mora no meu prédio e ele tira sarro de tudo ele tira sarro, né? Ainda ontem ele tocou aqui em casa, era por volta de umas 8h30, para perguntar que ele estava com uma dúvida, que ele tinha uma prova. Hoje ele tinha uma dúvida. E eu falei para ele, então traz o seu livro aqui que eu tento ler para você e a gente conversa para ver qual é a sua dúvida. Aí ele veio aqui e ele estava cismando comigo, que eu estava falando que todo número vezes zero, né? Eu estava falando para ele que 3 vezes 0 é quanto? 3 vezes 1 é quanto? E ele estava falando que 0 vezes 0 vezes 0 é 0. E 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 era 3. Falei, você não estava fazendo a conta certa. Aí eu brinquei com ele. Falei, eu vou fazer que nem eu faço com os alunos lá do 4º ano. Brinquei com eles. E falei para ele da conta de dividir, que quando o número, expliquei para ele, lembra que a gente faz uma conta de dividir? E aí eu fui contar para ele, e ele brincou assim, cruzou os braços para mim e falou assim, tia, eu não estou no 4º ano. Eu falei, mas está aparecendo, porque tem coisas que você não sabe, acho que você pulou de série. E aí ele falou, não. Aí a gente começou a tirar sarro, tipo assim, e agora é sobre o vizinho, continua sarro, né? Tipo assim, como se ele fosse, e ele tá no, acho que tá no 8º ano, acho que tá no 8º. Mas, assim, uma regrinha que ele esqueceu de sinal, tipo, menos com menos, mais com mais. E ele acabou esquecendo, e eu acabei explicando por ele, por eu saber matemática da idade dele, da série dele, e eu expliquei para ele. E ele começou a tirar sarro de mim. Então quer dizer que eu tenho que voltar para o 4º ano, brincando comigo, né? Falei, não, você esqueceu uma regra de sinal, é normal, mas precisa... Mas precisa fazer isso. Só um minutinho, gente. Bom, e aí, quando fala de argumento por apelo ao povo, está dizendo nesse sentido, né? A maioria das pessoas está certo, o que você acha? Você vai concordar com ela ou você vai ter o seu argumento, tá? Vocês têm aí na apostila de vocês o mão na massa. Vocês estão vendo aí o mão na massa? Então, vocês vão realizar este mão na massa para casa, página 306 e página 307, tá? Que vocês vão preencher a cruzadinha com o tipo de argumento. Então, vocês vão ler lá, argumento 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E aí vocês vão colocar na cruzadinha, Rafinha, tira essa bexiga da boca, meu amor. Vocês vão colocar o argumento, vão completar a cruzadinha com as palavras que vocês vão completar aí na frase, tá? Então, olha lá, eu vou falar a primeira para você. Então, ó, você
está dizendo que só porque eu tenho uma religião diferente da minha, se você fosse da minha religião, veria como eu estou certo. Esse argumento que ele está fazendo é contra quem? É contra, pelo recurso da força, contra o homem, por apelo à piedade, por apelo ao recurso ou um argumento por apelo ao povo? Vamos ver. Ricardinho, o que você acha? Fala para mim. Ele é um argumento contra o... Não sei. É contra o homem. Já está dizendo ali, ó. Argumento contra É que eu não li, eu tava de trás. Ah, tá. Então, argumento contra o homem. Então, a primeira vocês já podem deixar aí registrada que é contra o homem, tá? Então, vocês vão fazer para casa a página 306 e a página 307. Tá bom? Ok? Todo mundo entendeu o que é para fazer? Para casa, página 306 e página 307. No caderno de português, vocês vão fazer a produção de texto, tá? Lembrando que o tema é livre, então vocês podem escolher qualquer tipo de tema para fazer. Não pode esquecer que o tema tem que estar relacionado à história, tá? Vocês não vão colocar, tipo assim, a baleia azul. Vai, o tema é a baleia azul. E aí vocês vão fazer o tema de terror, né? Não tem como. Então, o tema tem que estar ligado ao tema tem que estar ligado à história que vocês vão contar. Ok? Todo mundo entendeu? Tá. Outra coisa, deixa eu pegar meu caderno aqui. Nós vamos fazer... Amanhã é quinta, né? Para amanhã, eu preciso que vocês, se possível, tragam uma folha de sulfite. Quem não tiver, pode utilizar o caderno de desenho. Aí a gente pega uma folha para a gente fazer, tá? Tia Pri tem 2 origamis para fazer com vocês. Tô na luta para tentar montar. Mas aí eu peço para vocês que vocês tragam 2 folhinhas, tá bom? De sulfite, tá? Eu vou deixar no class também, que vocês podem fazer 2 folhinhas de sulfite, ok? Para as 2 últimas aulas, que é amanhã, tá bom? De matemática. Então, hoje ficou filosofia, só tinha esses 2 tipos de argumentos para nós lermos. E aí vocês vão responder a página 306 e a página 307, tá? E aí, em português, vocês vão fazer a produção do texto. Alguém tem alguma dúvida? Não? Ok. Bom, galerinha, então é isso. Hoje teremos lição de filosofia e de português, tá bom? Façam com atenção, tá? Não se esqueçam que na produção tem que ter parágrafo, letra maiúscula, ponto final, tá? Porque tudo isso, lembrando que em português a gente tem que lembrar das pontuações, tá? Beijo no coração de vocês e até amanhã.